chegou a vez de falarmos do 2º Comando Aéreo Regional. Nessa publicação, você vai conhecer uma das histórias mais emblemáticas da Força Aérea Brasileira, FAB, e como essa unidade, tão estratégica, foi capaz de definir o destino da soberania nacional. Imperdível. O que hoje é conhecido como 2º Comando Aéreo Regional, 2º Comar, nasceu, na verdade, como 2ª Zona Aérea, no dia 08 de dezembro de 1941. Foi somente na reforma administrativa de 1973 que a atual nomenclatura começou a ser utilizada. No contexto de um conflito de dimensões intercontinentais, a Segunda Grande Guerra, surgiu essa zona aérea, que se confundiu com a origem da própria FAB. Mas, apesar do pouco tempo de existência, possui objetivos bem específicos e importantes: proteger e coordenar ações aéreas que envolvessem todo o território sob sua responsabilidade, o Nordeste brasileiro. Simplificando, desde então, é o 2º Comar que exerce a representação do comandante da Aeronáutica nos 8 estados nordestinos: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Como se sabe, a Segunda Grande Guerra Mundial foi um dos momentos mais delicados da história contemporânea global. Ela transformou o nosso estratégico território nordestino em alvo da cobiça das principais nações envolvidas no conflito, como os beligerantes oponentes, Alemanha e os Estados Unidos. Mas qual seria a verdadeira razão disso? A posição geográfica explica. O Nordeste brasileiro era o ponto do continente sul-americano mais próximo dos continentes africano e europeu, tendo, portanto, vital importância para o apoio às linhas marítimas e aéreas que ligavam os continentes. Tendo em vista que os aviões militares e comerciais utilizados à época não tinham autonomia para fazer uma travessia segura pelo hemisfério norte para os teatros de guerra no sul da Europa, o Nordeste brasileiro era visto como rota certa para o sucesso. Nesse cenário, a 2ª Zona Aérea, comandada, no período de 1941 a 1945, pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, um dos maiores ícones da aeronáutica até hoje, teve um papel de destacadas ações em defesa da soberania nacional. Foram criadas várias bases aéreas em todo o Nordeste para atender o planejamento de ocupação dos pontos estratégicos dessa região, como as bases aéreas de Fortaleza, Recife, Natal e Salvador, todas sob a jurisdição do Brigadeiro Eduardo Gomes. É, nesse sentido, que as bases da 2ª Zona Aérea representam um dos elementos de maior importância do envolvimento do Brasil naquela grande guerra. Foi o trabalho desenvolvido por elas que permitiu a travessia transatlântica segura das aeronaves e o combate aos submarinos do eixo, que procuravam debilitar os corredores de suprimentos e de matéria-prima do Brasil para os Estados Unidos. Esse apoio foi tão determinante que a cidade de Natal, RN-TV, em sua base aérea, um intenso movimento de aeronaves aliadas que aqui pousavam e seguiam com destino à África e ao sul da Europa. Graças a isso, ficou conhecida como Trampolim da Vitória. Hoje, o 2º Comando Aéreo Regional segue com a mesma missão de proteger os seus do Nordeste. Distribuídos entre as bases aéreas de Natal, Recife e Salvador, a região é a casa de 06 esquadrões da Força Aérea Brasileira. Em Natal, tradicional berço da formação de novos pilotos, estão os caças A-29, do Esquadrão Joker, os helicópteros H-50, do Gavião e o C-95 Bandeirantes, do Rumba. Em Recife, sede desse Comar, os esquadrões Carcará e Pastor, comandam o R-95, de reconhecimento, e as aeronaves C-95 e C-95A, respectivamente. O Esquadrão Orongã, sediado em Salvador, termina a lista com aviação de patrulha. Além dessas, outras dezenas de unidades do controle do tráfego aéreo, de defesa e de apoio aos militares completam as organizações da Força Aérea que trabalham diariamente pela região Nordeste. É essa atuação responsável de qualidade que transforma o 2º Comar em uma das mais importantes unidades da aeronáutica brasileira. Se você é morador de Recife ou está apenas de passagem pela cidade, vale a pena conferir o Museu do 2º Comar. As raízes históricas citadas aqui são lembradas e preservadas atualmente pelo museu. Aberto à visitação de segunda a quinta, das 8 horas às 12 e de 13h30 às 17 horas. Às sextas-feiras, das 8 horas às 12 horas. Possui visitas guiadas e entrada gratuita. Seu acervo conta com exposições permanentes, além de maquetes de aeronaves, fotografias, documentos de valor histórico, condecorações, distintivos, equipamentos e instrumentos de voo, materiais bélicos, uniformes da FAB, dentre outros objetos. Conheça um pouco mais da história dos obstinados militares que lutaram pela pátria e contribuíram para a consolidação da
Então recém-nascida, Força Aérea Brasileira.